Olá para você, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Eu sou a Ana Rodrigues. Nós vamos fazer agora a nossa análise semanal, a avaliação do céu da semana, com um olhar um pouco mais eletivo. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos fazer uma análise astrológica para você entender o clima diário, poder aí utilizar essas informações para organizar as suas atividades cotidianas, as suas decisões também, né? Entender mesmo aí qual é o clima que vai se desenrolando no céu aí ao longo dos dias. Essa não é uma avaliação então profunda, né, para você entender questões de comportamento ou momentos em que você pode mudar questões internas, né? Para isso a gente tem outros trabalhos astrológicos. Pretendo continuar com a reflexão astrológica aí por muito tempo, mas eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. Coloque aí embaixo nos comentários se você gosta desse gráfico, né, de ter um gráfico astrológico aqui para entender o fluxo da semana ou não. Se eu colocar só as informações como tem ali do lado, né, nas horas, né, conseguindo as horas do dia com os aspectos, se já satisfaz. Porque, pessoal, a gente já tem um tempão com essa apresentação, precisamos mudar um pouco, é bom mudar, arejar um pouquinho. E eu tenho pensado em algumas maneiras aí, né? Tenho tido algumas ideias aí de como fazer esse novo modelo para acompanhar. Então eu queria ouvir a opinião de vocês para eu entender se o gráfico é importante ou não, se vocês só querem entender aí no fluxo das horas, né? E colocar uma coisa legal aqui que atenda a vocês, tá bom? Também vou dar o recadinho dos cursos, né, gente? Eu tenho os cursos permanentes lá no site. Eu não faço lançamento de cursos, não tenho essa abordagem de estratégia de marketing, né, e tal. Eles ficam abertos sempre. É um curso são cursos, né, que você pode fazer no momento que você quiser. Eles são por aulas gravadas, né? E a gente já tem lá muito mais que 100 horas de aula, muito mais mesmo, porque só os dois primeiros cursos juntos têm 90 horas, né? Que é o curso de Astrologia Natal 1 e o 2. Depois eu fiz o curso de Astrologia Horária, de Astrologia Clássica e Saúde, de Astrologia Carreira e Vocação e de análise do mapa natal para crianças, né? Na verdade para os pais, mas para entender o momento o momento da infância, né? A fase da infância, ok? Então já tem bastante curso e a gente vai continuar aqui em 2022 porque tem uma demanda bem grande aí de vocês, né? Vocês querem aprender astrologia mundial, então esse é um dos temas. Me pediram bastante astrocartografia também, que é um tema mais moderno, mas estou estudando aqui como incorporar e muitos outros temas, muitos mesmo, né? Então vamos lá, vocês pediram para fazer alguma coisa no sentido da análise, então talvez aí eu faça um curso ao vivo mesmo, né? Para ajudá-los aí na interpretação. E todos os temas que vocês quiserem saber sobre astrologia, coloquem aí nos comentários também, me ajude aí com as ideias, né? Eu tenho algumas, mas é sempre bom ouvir vocês, né? Na verdade é imprescindível ouvir vocês para eu saber o que vocês esperam, o que vocês querem saber, tá bom? Bom, pessoal, então vamos lá. A gente vai entender essa semana que é animada, né? Uma semana do Sol ingressando em Aquário, uma semana também de Lua cheia. Vamos entender tudinho aqui. Então, nós estamos aqui, ó, nesta terceira semana, já é a terceira semana, né? Parece que foi ontem aí o ano novo, mas nós já vamos entrar na semana do dia 16 ao dia 22 de janeiro. Então é aqui no dia 17 que a gente vai ter uma fase cheia, né? Então vamos lá para a gente entender aqui o dia a dia. Este dia 16, ele vem com um único movimento no céu que vai acontecer às 17 horas e 50 minutos, que é um aspecto de 180 graus, uma oposição de Lua e Vênus. Lua e Vênus são os dois astros mais vinculados à questão de sentimentos, emoções, desejos, satisfação, amor, tudo que movimenta um pouco esse campo. São os astros femininos também, né? Na classificação dos astros, né, dos planetas e luminares, nós na astrologia clássica temos a classificação por gênero, que não tem nada a ver com a classificação com entendimento de questões sexuais ou afetivas, é mais para entendimento de características, se é mais yang ou mais yin, ok? Essa oposição, ela traz um clima econômico, gente, porque a Lua está no seu domicílio em Câncer, já é por si só uma característica de reserva, de acolhimento, de economia. Ao encontrar aqui, né, ao observar Vênus em Capricórnio, ela está enxergando um ponto do exílio, né, que é o exílio da Lua. E isso acentua bastante esse clima de reserva. Essa troca aqui, nessa recepção por debilidade, ela acaba secando um pouco mais, né, trazendo um pouco mais para a reserva
o clima do dia. Então, para os assuntos que envolvam um tema como moeda, investimentos, tudo que corre nesse sentido de compra, de aquisições, a tendência é mais econômica, ela é mais de comparação, por exemplo, ela é bem mais reservada. Não é um momento, então, para chutar alto, né? Por exemplo, em investimentos de alto risco, e seja, como é um domingo, né? Muito provavelmente não esteja fazendo investimento bancário, mas compras muito ousadas também. Naturalmente, vocês vão sentindo uma tendência à reserva, né? A pesquisar, a olhar mais as coisas, e tem uma tendência mais econômica mesmo. E a preferir, por exemplo, pelos temas um pouco mais conservadores nesse sentido. E aí no tema afetivo, né, que é um tema que corre sobre essa característica de Lua e Vênus, ele vai puxar também menos a expressão expansiva, a expressão verbal, por exemplo, e torna o clima um pouco mais de cuidado e atenção. Então, a gente não tem assim, um clima romântico no ar, nem um pouquinho, ele não tem nada disso, desse clima romântico ou apaixonado, né, cheio de energia, mas ao contrário, a gente percebe que atender aos nossos prazeres e satisfação tem a ver com cuidar, com preservar, né? Pode ser um bom dia, então, para vocês manterem cuidado com as coisas próximas, com as pessoas próximas, ok? A gente só tem esse movimento no dia 16 e o dia 17 ele vai ter também um único movimento que é a oposição exata entre Lua e Sol. Então, a Lua estará aqui no signo de Câncer, no seu domicílio, e ela vai encarar o Sol aqui em 180 graus no signo de Capricórnio, que de novo traz uma visão para a Lua aqui de um ponto do seu exílio, assim como no aspecto do dia anterior. Esse aspecto ele não troca muito poder, né? Porque aqui no ponto onde a Lua está não há nenhuma grande dignidade para o Sol, não há nenhuma dignidade, nenhum poder para o Sol. Então essa tendência de oposição, então essa característica, né, da oposição, ela não é amenizada. De novo a gente tem um clima resistente, a gente tem um clima de reserva, de contenção, de economia, de preservação e de atenção. Essa oposição ela pega a Lua na casa 11 e o Sol na quinta casa. Eu estou dividindo por signos inteiros, né? Está nos graus finais, né? A Lua em 27, o Sol em 27 também, nos 3 graus finais. Parece dar continuidade aos temas que já estão se desenrolando, porque os graus finais não são graus novos do signo, então eles não trazem tanta novidade. Só que a gente percebe o eixo casa 5 e casa 11 bastante ativo para o horário de Brasília, né? Calculo sempre para o horário de Brasília. Então, para os temas do país, são os temas de casa 11 e casa 5. A casa 5 envolve jovens, né? Crianças, ambiente artístico, tudo que tem tema como diversão e entretenimento. Então, a gente tem o que como tema no momento, né? A vacinação das crianças, é um tema que está todo dia nos jornais nos últimos dias, então ele tende ainda a continuar, né? Até porque é nessa semana que inicia propriamente a vacinação, né? A gente teve as remessas chegando aí, né? Nessa semana anterior, então é quando começa. Então esse tema ele vai ficar muito evidente. Mas me chamou a atenção uma outra coisa, pessoal, que é o fato que se a gente sobrepor essa lunação, né, lua cheia, ao mapa do ingresso de 2021, né, do Sol em Áries 2021, nós tínhamos o ascendente em Áries, então a lua cheia, essa lua cheia que é em Câncer, cai na quarta casa do mapa do ingresso. E a quarta casa é casa de terras, né, é casa do ambiente territorial. Então, todo esse tema que envolve a ecologia, que envolve montanhas, terra, produção fica ativo. E a gente está vendo aí por questão do volume de chuvas, né, na maior parte do Brasil, esses deslizamentos. Então, se mantém uma atenção sobre esses pontos, né, porque vai pegar no mapa de ingresso uma sobreposição exatamente nessa casa que fala dessa característica, né, das montanhas, das terras e tal, e chama bastante atenção, né? Então, a gente já teve na semana anterior aquele evento em Minas Gerais, Capitólio, aliás, Minas Gerais está sendo muito castigado. Aliás, também, se vocês estão ouvindo um sonzinho aí no fundo, é a chuva, né? Então, uma chuva super forte aqui. Então, para os próximos 15 dias, esses dois temas me parecem chamar muita atenção, né? O que envolve o ambiente e temas envolvendo as crianças, né? E esse outro tema aqui que pega a região das terras. E a casa 11 é a casa que envolve no ambiente político, congresso, né? Que também, então, tem esse clima aqui de contenção também, né?
Bom, pessoal, nesse momento da fase cheia, nós vamos ter Marte aqui na quarta casa, fora de curso. Percebam que ele não está aplicando e nem recebendo nenhum aspecto. Então, de novo, a quarta casa ela tem uma característica adversa, porque Marte é quente, né? Colérico, está no signo colérico, e Marte tem uma relação com destruição, com o clima tenso, né? Essa tendência agressiva, né? Destruidora, ela acaba entrando aqui na quarta casa também. São 15 dias, então, que trazem um pouquinho desse clima. Ele não é produtivo, porque não há uma recepção mútua, e a Lua, quem está no comando da Lua cheia, né, o ponto máximo de visibilidade da Lua, está exposta a uma visão de um ponto onde ela tem debilidade. Isso acaba prejudicando bem. Então, no dia 17 só tem esse aspecto. Essa semana ela tem vários dias só com um movimento no céu. O dia 18, vamos abrir tudo aqui. Ele vem com o ingresso da Lua em Leão a 1h03. Então, depois da formação da fase cheia, no dia 17, a Lua vai ficar fora de curso até aqui a 1h03 do dia 18, quando ela ingressa em Leão. E a Lua em Leão, ela vai animar um pouco o clima, porque o Leão é um signo solar, né? É um signo do fogo. Então, esse ânimo, né? Principalmente no sentido da motivação geral, ele fica mais ativo, né? Ele não é rápido, não é urgente, Leão é fixo, mas vai animar. Vocês vão perceber um pouco mais de brilho, né? Geral nas coisas ali, né? No clima diário. Depois desse movimento, às 17h39, a Lua, que estará em Leão, vai aplicar uma oposição a Mercúrio aqui, que está em Aquário, no movimento retrógrado, depois vai voltar lá para Capricórnio, né? Mas essa oposição, como os dois astros são os mais rápidos, né, e eles envolvem o clima diário, comunicação, tal, trânsito, os assuntos de estradas e tal, ele já tem uma tendência mais árdua, né? Então, merece uma atenção nos assuntos eletrônicos, assuntos comerciais, no trânsito, nas estradas, nas ruas, né? Carros, meios de transportes aí que podem sofrer aí, ter alguns tipos de prejuízo. É um momento um pouquinho duro, principalmente para a comunicação, né? A oposição dos signos fixos não facilita diálogo amigável, não, né? É sempre dois lados bem firmes, né? Na opinião. E só isso, dia 18. Aí o dia 19 ele vem com uma tendência bem pensante. Olha que interessante, gente. Às 4h18 na madrugada, essa Lua que estará em Leão, ela vai aplicar uma oposição a Saturno, né? Então, Saturno está aqui no seu domicílio já há um tempão, no seu domicílio diurno, só que aqui ele enxerga um ponto do exílio dele, né, na casa do Sol. E, de novo, essa oposição, ela traz um clima de rigidez, dificuldade em fluir com as coisas, emperra um pouco o ritmo dos acontecimentos, mas como vai acontecer na madrugada, talvez a gente não sinta isso em termos de fatos, de eventos propriamente, né? Muitas pessoas estarão dormindo nesse horário, algumas que acordam bem cedo estarão ali na rotina diária, ou quem trabalha à noite também, mas é uma característica de rigidez, de uma troca adversa, então não facilita alterar o fluxo das coisas, aplicar mudanças, ela dificulta a conciliação de interesses, é bem positiva. E aí depois, gente, o que vai acontecer é que não teremos nenhum movimento da Lua no céu, depois do dia 19, e aí, às 23h39, é o Sol que ingressa no signo de Aquário. Então, para o Sol, o signo de Aquário é um ponto de debilidade, ele cai na casa de Saturno. Então, é interessante porque no início do dia é Saturno que enxerga o seu exílio, e no final do dia é o Sol que enxerga o seu exílio. Então, o Sol e Saturno estão envolvidos no dia 19 nos dois movimentos no céu, né? Nesse primeiro aqui porque a Lua está na casa do Sol, e no segundo porque é o próprio Sol que entra aqui no exílio dele. É o ingresso do Sol no signo de Aquário. O signo de Aquário tem uma tendência bastante mental, muito lógica, mas não é muito hábil com diálogo, né? É um signo fixo, então ele tem um dilema que é o da atividade, da expansão do calor, mas ao mesmo tempo da rigidez do modo fixo, né? Mas são os dias em que esse Sol em Aquário ele vai acentuar muito contato com ideias, pensamentos e tal. Por isso até coloquei o título aqui como pensante, né? Acho que o Aquário é uma dos signos que mais representa um pensamento. Pensamento, gente, não é estratégico. Não vejo muito signo de Aquário como uma tendência estratégica. Ele é úmido, né? Mas de muita coisa e num sentido bem amplo mesmo, né?
sem muitos detalhes, né? Então, vocês vão percebendo essa abertura aqui nas ideias de uma maneira geral. Se você estiver lidando com algum assunto em particular, que esteja buscando ideias, vocês vão perceber bem essa movimentação da saída do Sol de Capricórnio para Aquário, porque ele vai devagar bem aí nas ideias novas, né? Mas não aprofunda muito, né, gente? É o exílio do Sol, o signo de Aquário. O dia 20, ele vai diluir bem aqui a característica. Na madrugada 5h15, essa lua que estará em Leão vai aplicar um aspecto a Marte, 120 graus. É um aspecto que vai dinamizar um pouco mais o ritmo, né? O signo de Sagitário é mutável, ele movimenta um pouco. E eu penso que ele instiga bastante a vontade da realização, em um sentido assim de daquela vontade de tenho que fazer, de colocar ação e de qualquer maneira, né? Porque a Lua no signo de Leão, ela cria esse ímpeto, né? Mais de motivação, né? Porque está na casa do Sol, mas o Marte Sagitário é instigação propriamente. Então é um dos momentos que merece um pouquinho de atenção em relação a riscos elevados, né? Mas de certo, se você estiver percebendo que o clima está muito inerte, vai sentir esse momento aqui como um avanço para a ação, né? Ele vai motivar um pouquinho mais. E aí depois, pessoal, a Lua vai ficar fora de curso e quando for às 11h02, ela vai ingressar em Virgem. O signo de Virgem também é mutável, terra. Ele não vai chegar muito a concentrar, porque depois nós vamos ter um movimento de oposição de Lua com Júpiter. Então, a Lua estará aqui no signo de Virgem, né? E Júpiter está aqui em Peixes, então é uma oposição de mutáveis. Com Júpiter forte no seu domicílio, mas enxergando aqui o seu exílio. E isso cria o quê? Cria um campo diluído de interesses, de ideia e de ação. Então, ele merece muita atenção, é necessário ter atenção com as mudanças ousadas de direção, com o emprego de estratégias importantes, né? Porque não é uma característica que mantém o curso firme, ela tem uma representação de instabilidade muito forte, por isso que eu coloquei diluído. A gente começa o dia com uma vontade de agir, de fazer, de acontecer, mas termina o dia muitas vezes com essa característica essa vontade de fazer se diluindo em muitas frentes, né? Então mantenham a atenção sobre tudo que vai sair do curso, mudanças muito ousadas, né? Elas muito dificilmente vão levar ao que você espera, né? Elas vão se dissolvendo, como os interesses de uma maneira imediata também. Parece que tudo empolga no início, mas depois se dilui bem, né? Então não é um dia muito produtivo. O dia 21, que é sexta-feira, ele vem com uma tendência bem conservadora. Esta lua que está aqui em Virgem ainda vai aplicar um aspecto de 120 graus a Vênus, né? Esse aspecto não é legal, embora o trígono tenha uma natureza assim, harmoniosa, né? Por que ele não é legal, pessoal? Porque ele está expondo tanto a Lua como o Vênus a pontos de debilidade, né? Porque Vênus tem debilidade de queda aqui em Virgem e a Lua tem a debilidade do exílio aqui em Capricórnio. Então, ao invés dele crescer, acrescentar ou tornar o clima afetivo, ao contrário, ele reserva, ele conserva, ele torna as coisas até muito tradicionais, né? E, por exemplo, para investimentos financeiros mesmo, né, muito ousados, essa característica não é nem um pouco legal, mas talvez para os mais conservadores possa ser, né? Ou até que a gente vai sentindo um clima menos empolgante para usar demais. Vocês vão sentindo mais uma necessidade de reserva, de cautela, de contenção, de cuidado, de economia também, novamente. E num clima afetivo, ela não é propriamente amorosa, afetiva, tem uma tendência muito mais prática. Por isso que expressar o cuidado, né, expressar o afeto, na verdade, tem mais a ver com ter cuidado com as coisas, né? Mais do que propriamente expressar verbalmente, né? Então não é uma característica apaixonada também. E o dia 22, pessoal, ele vai ter uma tendência um pouco mais irritada. O primeiro movimento é só ali à tarde, às 16h46, que é um aspecto de 90 graus entre Marte e Lua. Os aspectos naturalmente desafiadores entre Lua e Marte, eles instigam um pouco mais da ação. Esse em particular, porque Marte está no signo de Sagitário, que é um signo quente, e a própria natureza de Marte também já é quente, ou seja, tem mais a ver com atitude, imposição, né? Mais energia propriamente.
E esse momento, então, ele instiga muito de um clima irritado, né? Impaciente, competitivo um pouquinho. Então, ele vai deixar um pouquinho de tensão. E depois, quando for ali, um pouquinho mais adiante, 19:02, a Lua já deixa esse território virginiano e ingressa em Libra. Então, esses momentos aqui, essas horas, depois desse aspecto, às 16h46 até às 19:02, a Lua vai ficar fora de curso, né? Mantenha a atenção aos inícios. O ingresso da Lua em Libra ameniza mais, né? Libra é um signo mais equilibrado, quente, úmido, então ele cria um clima um pouco mais estável, né? Um pouco mais aberto também, porque Libra é quente, Virgem é frio, então depois que a Lua ingressa em Libra, ela anima um pouquinho mais, vão perceber um pouco mais de abertura. Não é uma coisa assim radical, né? Mas melhora um pouquinho mais. E é tudo isso aqui que a gente tem. Ou, na verdade, nem tudo isso, né, gente? Vocês perceberam que essa semana parece até econômica em aspectos no céu, mas como a gente tem dois momentos interessantes aí, que é uma alunação, uma lua cheia e o ingresso do sol no signo de Aquário, ela não vai passar despercebida, né? Mas muitos dias com um único movimento no céu. Então aproveite bem aí essas características do dia, esse clima do dia para organizar as suas atividades, tá bom? Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir e de compartilhar com seus amigos, tá bom? Deixa um abração para vocês. Até a próxima.